A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo certo? Eu espero que sim. Apesar de que também sei que hoje em dia é tudo muito difícil a nossa vida, né? As coisas do dia a dia, eles nos mexem tanto com a gente que a gente quer estar bem, precisa estar bem, mas nem sempre é assim. Como hoje, eu sou também uma pessoa totalmente normal, comum, igual a vocês. Hoje, saindo aqui com a minha esposa, eu já fiquei um pouco irritado, nervoso. Ainda mais eu sempre fui uma pessoa estourada, nervosa, sabe? E como eu já disse em alguns dos meus vídeos aí, não vai ser com 10 meses de uma verdadeira conversão, vamos dizer assim. Eu, como já disse, há muitos anos eu me batizei na igreja e tal, mas essa verdadeira conversão, essa verdadeira busca é de pouco tempo para cá, de 9, 10 meses para cá que eu estou nessa busca. Então eu não vou conseguir mudar assim, eu acho que ninguém, na verdade, consegue, apesar de que eu estou nessa busca de conseguir a plenitude de tudo, sabe? Então eu espero que vocês estejam bem, mas não é fácil não, não é fácil, cada personalidade, cada estilo de vida que cada um tem, cada ambiente que as pessoas vivem, olha, rapaz, não é fácil não, né? Mas eu estou aqui para dizer um pouco aí sobre, antes de mais nada, eu quero falar aqui sobre o meu olho, talvez vocês podem, agora que eu falei, vai estar mais em destaque. O meu olho, ele está assim bastante, um pouco inchado, ele está bastante avermelhado, porque anteontem eu estava mexendo aqui em casa, e a Fátima pediu que eu colocasse um negócio ali na parede, e quando eu fui furar ali a parede, veio aquela areinha, aquela poeira que sai quando a gente fura a parede, claro, e veio no meu olho. E na hora eu senti que era alguma coisa assim um pouquinho maior, não simplesmente só aquele pó, só aquela poeira. Mas tudo bem, você ainda está ali no calor da emoção, fazendo, né, com sangue quente, e não esquenta muito com aquilo. Eu limpei ali o olho e continuei, mas à noite, rapaz, à noite me pegou assim de uma maneira, sabe, uma dor assim, bastante, um incômodo assim, muito ferrenho mesmo. E eu tentei mexer também, tentei tirar aquilo, e só fui mexendo, só fui piorando, agravando. Enfim, é só para dizer para vocês que eu tô com o olho assim um pouco vermelho devido a isso. Ainda não saiu, melhorou bastante, sabe? Mas ainda eu sinto, quando eu pisco, ainda arranha alguma coisa, mas já não sinto aquele incômodo, já não está o meu olho lacrimejando bastante como estava, é só para que vocês saibam. E a Fátima até falou para mim, ó, posso falar disso, fazer um vídeo sobre isso, que você veja o que é a nossa vida. A nossa vida é um simples cisquinho de nada, uma poeirinha de nada, foi uma pedrinha minúscula que quase que não dá para se ver a olho nu. Ela me incomodou de uma maneira, me tirou o sono, me deixou nervoso, me irritou, me deu dor, me deu um pavor assim, se era certa hora da madrugada, a Fátima estava dormindo e ela não viu, mas às vezes dá uma vontade assim de sei lá, fazer o quê. E você veja, é apenas um cisco. Eu tive um conhecido não, foi um conhecido meu que me falou que um amigo dele, numa festa de final de ano, que geralmente final de ano eles fazem essa lentilha, né, no Natal ou no Ano Novo, não sei quando faz isso, a gente nunca se ligou muito a essas coisas, né, ainda mais agora, e foi no final do ano que um rapaz se engasgou com uma lentilha, e essa lentilha levou ele à morte. Então você veja, nós não somos nada, né? Não somos nada, e ninguém se não tiver a força, a presença, a ajuda do Senhor, do Espírito Santo que está conosco todos os dias, se não for a ajuda dele na nossa vida, nós realmente não somos nada. Nesse sentido, nesse quesito, porque ao contrário disso e ao mesmo tempo com isso, nós somos sim muita coisa, nós somos tudo na verdade, né? Nós somos criação de Deus, nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Tudo que tem acontecido no mundo, essa guerra toda espiritual, principalmente nessa guerra espiritual, é porque o inimigo, Satanás, ele quer acabar com a nossa vida, ele quer levar nós para o inferno, e Deus, pelo amor que ele tem por nós, que nós somos os seus filhos, né? Ele quer levar a gente para o céu. Então você veja a importância nossa, né? Como nós somos grandes e preciosos aos olhos de Deus. Então é algo assim muito, não digo complicado, mas muitas das vezes difícil entender. Como eu já falei num desses meus vídeos, né, ninguém consegue decifrar, ninguém consegue falar exatamente do que é Deus, como é Deus, o que ele pensa, o que ele quer. A própria Bíblia, né, friamente falando, assim, diretamente falando, a Bíblia tem várias contradições. É tudo que a gente sempre imaginou que o mundo fosse assim, mas a Bíblia traz o contrário, né? Um exemplo, Deus falou que vai exaltar os incultos, os loucos, para confundir os sábios. Então é por aí, as coisas é por aí. E é por esse motivo que eu estou aqui, para poder tentar trazer um pouco, não explicar, porque não tem explicação, mas trazer um pouco a minha experiência que eu tenho tido aí por esses dias, por esses tempos, por esses meses, né? O que o Senhor tem colocado no meu coração, e Ele de alguma maneira Ele tem dito para mim,
para mim poder explicar mais, porque as pessoas, elas têm muitas ilusões, sabe? As pessoas têm muitas perspectivas que os outros, que nós, homens, criam, e não é nada disso. E é por isso que muita gente se perde, é por isso que muita gente se revolta, é por isso que muita gente já não crê mais, né? Então esse cenário de um servo é isso. Então hoje eu quero falar o que é ser um servo, né? A palavra ela é bastante explicativa. Servo é servir, né? E está certo, realmente o servo é servir, mas não é servir de qualquer maneira, não é servir como você quer, não é servir do jeito que você acha. E é por isso que hoje não existe quase servos verdadeiros. Tem sim, lógico, não estou generalizando, falando que não existe, existe, mas tem diminuído cada vez mais, sabe? As igrejas, as pessoas entram na igreja, as pessoas às vezes se convertem, as pessoas hoje, até por uma questão financeira, elas se convertem às igrejas procurando, pretendendo algum tipo de cargo, por uma questão, uma dificuldade na economia, quem sabe, não estou dizendo que seja isso, mas tudo isso acontece sim, por uma dificuldade na economia global que a gente está vivendo, uma dificuldade de arrumar emprego, eu não tenho dinheiro, eu vou na igreja, que eu sei que depois de um certo cargo eu já tenho algum tipo de remuneração, ou às vezes até por amor mesmo, a pessoa é iludida por talvez ver o irmão, ou por talvez ver um pastor na igreja pregando, por às vezes é um pastor dando testemunho nessas mídias sociais. Então às vezes por ilusão a pessoa entra nisso e depois que ele vê que está ali dentro para fazer certo, eu estou falando tudo isso é para fazer como tem que ser feito, a pessoa vê que não é bem assim, que é fácil, que é difícil, que não tem nada daquilo que ele pensou e de alguma maneira ele vai deixando, vai se distanciando ou vai fazendo esse servil, né? Esse serviu de qualquer jeito e por isso que as coisas estão como estão. Então eu resolvi trazer na essência o que é ser um verdadeiro servo. Então eu trouxe aqui, eu não consigo falar tudo, eu não tenho tudo na minha cabeça, claro, eu preciso ler e vou ler sim, sem problema nenhum, sempre que precisar vou pegar a Bíblia, vou pegar meu celular, e essa questão de ser um verdadeiro servo, ele traz pelo menos 3 nuances aí principais, tem várias questões que um servo verdadeiro precisa, mas pelo menos 3 principais, que seria aqui assim, olha, as provações e os desafios. Um verdadeiro servo, ele realmente passa por muitas provações e desafios. Você veja agora na China, se não me engano é na China, China ou Japão, eu acho que é na China. A China ela tem literalmente abortado todo tipo de pregação, todo tipo de pessoas que estão querendo levar o evangelho, sabe? Então, pastores, pessoas que se dizem crente, pessoas que se dizem congregar em algum certo local, algum certo lugar, que seria a igreja, a China está tentando acabar com isso tudo. Então veja que é uma prova muito grande a pessoa querer fazer a obra em certos lugares do mundo, não é fácil, tem que ter realmente sangue na veia, tem que ter realmente, principalmente, o amor de Deus, o chamado de Deus, tem que ter o Espírito Santo com ele para poder fazer e levar a palavra, porque não é fácil. Literalmente é risco de morte, como a gente sabe que muitas pessoas morrem no mundo por causa da palavra, como sempre foi, né? Veja Paulo, veja Pedro, João, todos morreram. Outra coisa, ele precisa buscar a humildade. Como eu acabei de falar, eu sou uma pessoa que eu estou falando aqui, mas eu não estou nessa plenitude de tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou nessa plenitude não, pelo contrário, eu estou começando agora, mas eu acho que é importante falar. Então a pessoa precisa realmente ser mais humilde, o que eu não sou, nunca fui, e ainda não sou humilde, como eu falei, estava nervoso agora há pouco, e já muda a minha cara, já muda a minha feição, já muda os meus atos, mas a gente precisa ter bastante humildade no coração, a gente precisa ter o amor pelas pessoas, porque a gente sabe o quanto é difícil esse mundo e se a gente acha que estamos sofrendo por isso, por aquilo, às vezes tem uma dificuldade ou outra, às vezes está faltando isso, aquilo, mas tem muita gente, se você olhar para trás, tem muito, mas tem muita gente que está muito, mas é muito pior do que você pode ter certeza. Às vezes eu ligo a televisão, apesar que faz tempo que a gente não faz isso aqui em casa, mas eu ouvia bastante o noticiário, eu estava mais por dentro de tudo que acontecia no mundo, e quando esses noticiários nos levam assim, mais para o fim do mundo, vamos se dizer, né, para esses países assim, bem pobres, apesar que a pobreza tem em todo lugar, até nos Estados Unidos, França, Paris, que são países de primeiro mundo, Europa, mas sempre tem lá aquela parte, aquele espaço
que tem essa pobreza. Mas tem países que são muito mais pobres, né? Então essas reportagens, essas filmagens, às vezes nos levam para lugar e a gente vê que tristeza, que dificuldade, que pobreza, que vida assim totalmente sem sentido nenhum. Uma casa totalmente simples na terra, sabe, no barro, onde não tem uma água, não tem uma luz, não tem nem o que comer, não tem um luxo, não tem uma limpeza, não tem absolutamente nada, 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 nada. Então a gente vê que, nossa, a gente tem que dar graças pelo que nós somos, como eu acabei de falar, um cisquinho que caiu no meu olho, acabou assim com 2 dias da minha vida, né, em termos, me deixou bastante irritado, incomodado, e gente que está no hospital com realmente problemas, com dores, com doenças, enfim.